E toda vez que eu pego para falar de emoções aqui, eu sempre falo que, né, eu falo assim, olha, você tem que trazer para sua paciente o conhecimento do perdão que ela precisa liberar. Você tem que trazer o conhecimento que a irritabilidade em excesso, ela pode ser fisiológica? Sim, pode ser fisiológica. Isso nós conseguimos ajustar. Ah, pode ser uma falta de vitamina, de mineral, um intestino que não funciona bem, uma tireoide que não tá legal? Sim, pode ser. E isso nós conseguimos ajudar a equilibrar. Mas quando ela realmente é de parte emocional, porque inteligência emocional a gente não nasce com ela, precisamos desenvolver. E realmente a pessoa tem que abrir mão, ela tem que escolher perdoar, ela tem que escolher deixar para trás, né? A falta dessa conversa, desse conhecimento, faz com que a pessoa nem se atente a isso. E é bíblico, o povo perece por falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento nós profissionais pudermos agregar em uma consulta avaliativa, eu sempre falo isso para as minhas alunas, é consulta, que nós não podemos mais fazer somente uma avaliação sem cobrar, precisa ser cobrada pelo tanto que nós estudamos e tanta informação que nós trazemos. Então, quando a gente traz esse conhecimento para a consulta, no momento de estresse, a paciente vai parar e vai olhar e vai dizer assim, isso vale meu melasma? Acho que não, deixa quieto, porque ela já entendeu. E hoje, o que eu vejo, desde que eu comecei a trabalhar, eu tenho 22 anos de formada, desde que eu comecei a trabalhar, o que eu mais vejo relacionado, por exemplo, a melasma, é o emocional. Ele é um dos pontos primordiais, e não só para o melasma. É que o melasma, o rebote dele é muito gritante no emocional, mas para toda a inestética que a gente apresenta, o fator estresse, ele é um fator determinante. E muitas pessoas não sabem lidar com as suas emoções. Ela não sabe entender que ela só é capaz de mudar aquilo que depende dela. Aquilo que depende do outro não é problema dela, é problema do outro. E eu sou responsável por aquilo que eu sinto e não por aquilo que você faz. Então, quando você me oferece um pote de veneno, ele só vai me fazer mal se eu escolher tomar. Então, as escolhas são sempre nossas. Por mais duro que isso pareça, por mais duro que soe ouvir isso, nós somos responsáveis por aquilo que nós vivemos. Porque Deus deu para nós o livre-arbítrio e nós aquilo que nós queremos para nós. Quando a gente entra nessa parte do escolher, aí a gente já pode falar até de uma epigenética, por exemplo. Quando eu chego na paciente e digo, você tem o melasma, claro que a gente não fala dessa forma, mas vamos colocar de uma forma assim mais bruta, né? A culpa do melasma é sua, porque é epigenética, são as escolhas que a pessoa faz, desde a parte emocional, desde a da alimentação que ela escolhe, desde as horas de sono, tudo é escolha, é epigenética. A gente tira ali o melasma genético, que depois desse estudo do genoma humano a gente já entendeu que não é genético, que ele é epigenético. Então, quando a gente para assim e pensa nisso e fala, meu Deus, a culpa do melasma é do próprio paciente. E aí, quem gosta de saber que essa carga está sob seus ombros, né? E é muito duro ouvir isso, né? Para muitas pessoas que transferem as suas responsabilidades. Eu estava num curso e o palestrante disse assim, a sua empresa está uma porcaria, você está uma porcaria, porque a sua empresa é você. Não é culpa do mercado, não é culpa da política, não é culpa de nada. Ela é sua. O seu despreparo te levou a isso. Então, quando você ouve isso, no primeiro momento você tem um impacto, porque a gente não quer acreditar que a gente é responsável por aquilo que a gente faz. Mas porque é muito mais fácil você terceirizar. Só que a partir do momento que você entende isso e você toma as rédeas das suas vidas e das suas escolhas para você, ninguém te derruba. Se a culpa é minha, eu posso mudar. Exato. Tudo eu posso. Tudo eu posso. E quando a gente começa a perceber isso, você começa a falar, cara, se eu posso, eu vou. E aí você começa a trilhar o caminho de acordo com aquilo que você quer para você. E isso, para mim, é algo do mais libertador, porque autorresponsabilidade, autoconhecimento, sabe? Ele é fundamental para a liberdade.
A gente só tem liberdade quando a gente se autorresponsabiliza, mas para eu me autorresponsabilizar, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso olhar para dentro de mim, entender as minhas falhas, entender as minhas necessidades para que eu possa começar a mudar isso. Então, quando a gente começa a falar sobre essas coisas, isso são princípios da integrativa, porque a gente olha o paciente de uma forma íntegra. Corpo, mente, alma. As pessoas têm medo de falar sobre espiritualidade como se isso fosse uma religião. E isso não é uma religião. Ter fé é o que todos nós deveríamos ter, porque quem tem fé acredita, crê, acredita em algo. E isso fortalece o seu emocional. Isso está intimamente ligado. Já tem N estudos de Unicamp, de USP, comprovando que pessoas que têm fé se curam mais, adoecem menos. E é tão lindo a gente começar a olhar e entender isso e passar isso e dividir isso com aqueles que a gente atende, né? Porque se cada um de nós pudermos fazer por aqueles que atende, a gente forma uma rede gigantesca de mudança. Eu falo sempre para os meus alunos, o que eu quero para mim, eu quero para vocês, porque vocês são a minha extensão. Então, vocês vão perpetuar isso para os outros e vão levar transformação para o outro. E a transformação, ela é um caminho sem volta.